Salve negros, alvinegras e amantes do futebol com respeito ao seu solitário General Severiano. Sejam muito bem-vindos ao canal Botafogo Eterno. Meu nome é Conrado. Gente, hoje eu peço a vocês, meus amigos, quem puder valorizar meu trabalho, inscreva-se no canal, deixe um like, compartilhe. É importante para o YouTube ver o quanto quem fala e quem ama isso aqui. Estrela Solitária General Severiano tem muito peso, tem muito valor. Agora vamos às notícias, meus amigos. Anteriormente eu postei um vídeo, com as falas do Textor ali na coletiva de apresentação do Adrielson e do Vitinho, sobre o bendito fair play financeiro, que a mídia está ecoando aos 7 ventos ali com uma hipocrisia, um clubismo estratosférico, para atacar o Botafogo e o Textor ali, que está como se estivesse fazendo algo acima da lei. E o Textor, nessas falas dele, ele acabou citando o Vasco, do Pedrinho, que teve há poucos dias atrás a bendita reunião da Comissão Nacional de Clubes, que é algo que eu nem sabia que existia, que com apenas 6 ou 7 clubes ali, como se estivesse representando todos os times das primeiras divisões do futebol brasileiro. Reunião secreta na CBF, para discutir o fair play. Aí o Textor citou, que o Pedrinho surpreendeu para ele o Vasco participar dessa reunião, porque o Vasco há poucos meses atrás era uma SAF, assim como o Botafogo, a 777, tinha um contrato, isso de domínio público, o Vasco tinha um contrato que tinha uma exigência de investimento maior até que a do Botafogo. A SAF do Vasco tinha não me lembro se era 250, 270 milhões de reais investidos anualmente, algo em torno disso, e a do Botafogo é em torno de 100, 120 milhões mais ou menos. E a 777 investiu 200 milhões ou um pouco mais ali no começo do ano, só que investiu de forma porca ali, trazendo jogadores medíocres ou ruins, e não conseguiu montar um time forte. Mas a grana foi colocada ali. Então, para o Textor surpreendeu o Vasco estar nessa reuniãozinha, confiando em principalmente Palmeiras, Flamengo e São Paulo, que estão encabeçando ali, digamos assim. Essa ideia ali, o Vasco indo na onda desses três. Aí surpreendeu o Textor, o Pedrinho tá nisso aí. Aí o Pedrinho deu uma resposta pro John aqui. Pra mim é meio descabida ali. Eu vou ler pra vocês primeiro a resposta do Pedrinho, depois a gente comenta em cima. Aí o Pedrinho, em relação às falas do Textor, falou o seguinte. Abre aspas pro Pedrinho, presidente do Vasco. John Textor, na sua insistência de falar que não sabe, mentiu ao afirmar que eu estava presente na reunião da Comissão Nacional de Clubes. O Vasco foi representado pelo nosso CEO, Carlos Amodeu. Causou-me estranheza a maior afirmação que tem conhecimento do contrato da SAF que o Vasco fez com a 777, uma vez que o contrato citado é regido por cláusulas de confidencialidade e os acessos aos termos é restrito. Recentemente, ao se desculpar em público, afirmou que não conhecia os fatos do desastre da 777, mas agora, ao conhecer o contrato da Vasco SAF, John Textor mostra que não entendeu uma única linha e que não sabe nada sobre o Vasco. Por que John Textor se preocupa tanto com o Vasco SAF? Porque tenta desqualificar o Vasco em uma relação societária que não lhe interessa. As pessoas precisam entender de uma vez por todas que o Vasco de hoje tem representatividade e não se calará jamais diante de qualquer insinuação infundada e ninguém mais faltar com respeito com a instituição que me ensinou que é ser ético e não mentir. Fecha aspas. Bom, meus amigos, o Pedrinho, quando era comentarista, era um cara que eu até admirava, era um cara que mostrava imparcialidade, tinha uma sensatez, tinha uma boa experiência de quem já foi jogador. Como comentarista, é um cara que eu até admirava, achava um dos melhores ali no Sport TV. Porém, como presidente, pra mim ele tá ficando um cara muito emocionado, tá pegando algumas coisas ao pé da letra, dando algumas falas ali que não fazem muito sentido. Eu vou rebater o Pedrinho algumas falas que ele falou. Ele falou, John Textor não sabe de nada e mentiu ao afirmar que eu fui na reunião da Comissão Nacional de Clubes. Foi nosso representante, CEO Carlos Amodeu. Na prática não faz diferença nenhuma se foi o Pedrinho ou se foi o CEO. O que o Textor disse é que o Vasco foi representado, o Vasco esteve na reunião. É a mesma coisa que você fala, o John Textor não foi na reunião, mas mandou o Tairo Arruda, o CEO. Na prática, que diferença faz? Se o Textor ou o Tairo Arruda, o Botafogo vai estar lá, o Botafogo vai estar representado. Isso aqui já é algo, pra mim, meio surreal. E aí depois ele falou, o Textor não tem conhecimento das cláusulas de confidencialidade da 777. Meu amigo, o que o Textor falou é de domínio público.
já saiu na mídia, já saiu em vários veículos de comunicação, vários jornalistas falaram disso que o Textor falou, e é verdade. O contrato com a 777 tinha uma exigência de investimento anual maior do que a do Textor no Botafogo. Isso não foi nada de invenção da cabeça do Textor que ele falou, isso é de domínio público. Outra coisa, a hora que ele pergunta aqui, por que o John Textor se preocupa tanto com a Vasco SAF? Pra mim, quem deu o primeiro passo foi o Vasco, quando ele nessa reuniãozinha medíocre, de hipocrisia e clubismo, pra inventar esse fair play financeiro no Brasil, exclusivamente por causa do Botafogo. No momento que tem um representante do Vasco nessa reuniãozinha ali com o Palmeiras e Flamengo, que assim, é claríssimo que a ideia disso aí é frear os investimentos do Botafogo, ele tá se metendo na vida do Botafogo ali, quando ele abraça esses caras e mostra confiança nesses clubes ali. Que a única intenção desse fair play financeiro é frear os investimentos do Botafogo. Porque todos os veículos de mídia, tudo que é citado, não é citado em nenhum outro clube, meus amigos. É um ataque direto ao Textor e ao Botafogo. Sendo que tem muitas outras SAFs, e o próprio Cruzeiro, já falei em alguns vídeos, o próprio Cruzeiro na segunda janela fez um investimento quase idêntico, muito próximo ao do Botafogo, de mais de 200 milhões em contratações. E o Cruzeiro não é citado em nenhum momento com esse negócio de fair play financeiro. É só o Botafogo. Por que é só o Botafogo? Porque o Botafogo não está incomodando. O Botafogo está incomodando o Palmeiras, o Flamengo e a grande mídia. Parte da grande mídia, não digo que é todo mundo, mas parte da grande mídia, sendo clubista, ou palmeirense ou flamenguista, está incomodado e está com medo do Botafogo investir cada vez mais e superar os dois ali com um time espetacular. Hoje já tem um time espetacular. Pro futebol brasileiro é um elenco muito acima da média. É um elenco espetacular que foi montado. Os caras estão com medo disso evoluir cada vez mais. Então é claramente, inclusive o blog do Diogo Dantas, um jornalista do O Globo lá, que eu já fiz um vídeo anterior sobre ele falando que é uma mentira gigante falarem que o Botafogo gastou 373 milhões esse ano, sendo que gastou 50 milhões em 2024. Porque as maiores contratações foram parceladas em 4, 5 anos. E os caras da mídia que estão atacando o Botafogo falam como se tivesse sido pago tudo à vista. Como se fossem os valores integrais de todas as contratações. Além do que, várias contratações feitas de graça, né? Feitas por mérito do nosso scout e da nossa diretoria ali por ver oportunidade de mercado ali, contratar um cara que vem de graça pro time. Então, meus amigos, para mim acaba sendo até ridículo essas falas do Pedrinho, que sinceramente, o cara querendo criar uma rixa com o Botafogo ali, me passa mais a impressão que ele quer abraçar Flamengo e Palmeiras ali nesse fair play financeiro para frear o Botafogo do que qualquer outra coisa, sendo que há poucos meses atrás o cara era exatamente a mesma dinâmica do Botafogo, uma SAF que investiu uma grana preta, ele só que não teve competência para montar um time forte, que investiu errado, em jogadores medíocres ou ruins e inflacionados no mercado. Não fez como o Botafogo, que montou um timaço ali, praticamente só tiro certeiro ali nas contratações. Essa que é a diferença. Eu vou fazer um vídeo em breve, meus amigos, sobre fair play financeiro e o que isso pode dar de M não pro Botafogo. O Botafogo, na organização que tem, com o elenco que já montou, tira de letra. Inclusive está no fair play financeiro europeu, devido aos 50 milhões que foram gastados em 2024. Estaria totalmente dentro, encaixado no orçamento do time. Agora outros, o próprio Vasco, que voltou a ser associativo, é um dos que pode sentir mais. No fair play financeiro isso tem um impacto em outros âmbitos. Eu vou trazer um vídeo aqui discorrendo sobre isso aí para explicar para vocês melhor ali, mas achei surreal essa resposta do Pedrinho. E outra coisa, né? O Vasco vai ter reforma de São Januário ano que vem. Ele vinha tentando fazer um acordo com o Botafogo para o Botafogo liberar o Newton Santos para ele fazer os jogos dele. Ele vai querer mesmo arrumar briga com o Textor e falar M da gestão do Botafogo, sendo que vai precisar do Botafogo em breve. Pro Textor queimar isso aí, a diretoria, se ele começar a falar muita groselha ali e abraçar integralmente Leila Pereira e Rodolfo Landim ali contra o Botafogo, o Vasco pode rodar nessa história também pro ano que vem, já sem ter onde jogar, né? Começar a jogar nos estádios pífios ali do futebol carioca, ali, em vez de jogar num estádio de alto nível como o Newton Santos. Então, era isso. Deixe mais comentários o que vocês pensam, concordam, discordam, tem algum ponto de vista aí. Vamos ver, meus amigos, esse negócio não vai render muito, com certeza. Não digo do Pedrinho do Vasco, digo esse negócio de fair play de forma geral, e o que a mídia, parte da minha torcida, está sendo nojenta, não é pouca coisa, viu? Uma hipocrisia, um clubismo
estratosférico. Grande abraço a todos vocês. Valeu.